Muito bem, estamos começando agora o nosso programa o BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Eu gosto sempre de começar o programa cumprimentando a todos e todas, mas de uma maneira diferente. Boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia e boa madrugada para você que é curiango, curianga da madrugada. Sabe por quê? Porque o nosso canal tem horários alternativos de todos os programas. E também o nosso canal está no YouTube. E no YouTube, gente, você assiste a gente a hora que você quiser, do jeito que você quiser, como você quiser, com quem você quiser, tá bom? Então, é um boa tarde, boa noite, bom dia para todos que estão ligados aí na nossa programação. E o BH Todo Dia de hoje é especial, não é? Mais uma vez a gente tem um destaque de uma personalidade de Belo Horizonte. Ele já foi vice-prefeito, prefeito de Belo Horizonte, governador do estado, senador da República e deputado federal. E hoje é escritor. Estou falando de Eduardo Azeredo, que é o nosso convidado que vai participar do programa. E temos outros convidados também, não é? Já já eu te apresento. Tem gente também da área artística, muito bacana. Uma atriz maravilhosa que está chegando a Belo Horizonte com um espetáculo bem interessante. Ela que é a recordista de novelas no mundo. É a atriz que mais novelas fez no mundo, mais telenovelas, tá bom? Tudo isso e muito mais daqui a pouco para você, tá bom? Vou apresentar todo mundo e a gente começa o nosso programa. Mas por enquanto, maestro, roda a vinheta. Muito bem, esse é o nosso BH Todo Dia. Muito obrigado pela audiência. Ó, vamos conversando nas redes. Primeiro comigo no Instagram, elias.sunshine. É sunshine mesmo. Sol brilha para todos e todas. Sunshine para você. Mas eu destacaria as redes sociais do nosso canal Viver Brasil, tá bom? São várias e duas em especial eu gostaria muito que você interagisse conosco. Primeiro, o nosso Instagram. Vai lá para você conhecer um pouco dos bastidores da TV, algumas novidades, né? Momentos interessantes de cada programa, as fotos com as nossas personalidades e personagens de todo o canal. Vai lá então no Instagram do canal Viver Brasil. E temos também o nosso Twitter. E no Twitter é interessante porque a gente sempre tem durante a semana uma pergunta para você. E a pergunta dessa semana tem a ver com a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira acontece por quê? Porque é uma revolta contra os tributos, né? Um contra o quinto. Imagina se a gente se revoltasse contra o quinto. Pagamos muito mais hoje. E aí a minha pergunta para você, né, a nossa pergunta do canal, é essa aí, ó. Você acha que o brasileiro paga muito imposto? Sim ou não? E aí você comenta um pouco, dê a sua opinião, vamos conversar a respeito, vamos nos conhecer mais, tá bom? Lá no nosso Twitter, que é o @viver_Brasil. Combinado? E eu gosto sempre de começar o programa mandando um alô especial para quem nos assiste, né, no canal 9 ou canal 527 HD da NET Claro. E aí, desde o dia 10 de janeiro, nós estamos na NET. E aí um abraço especial para Belo Horizonte, é claro. Temos também aqui a simpática e histórica Sabará. Temos também a charmosa Nova Lima, próxima de Belo Horizonte. Duas cidades que são muito importantes para a economia da região metropolitana de Belo Horizonte e que tem vida própria, pujante, né? Betim e Contagem. Depois a gente pega caminho para o Rio de Janeiro, um abraço especial para Juiz de Fora. Temos o Vale do Aço, a Ipatinga, né, que muito nos orgulha, que também assiste o nosso canal. E você que está aí em Governador Valadares, não é? Um abraço e um beijo especial. E a gente não podia deixar de fora o Triângulo Mineiro, que é muito importante, né, para o agronegócio, não só de Minas, mas de todo o Brasil. As duas cidades polo, né, Uberaba e Uberlândia. Então, um alô, um beijo, um abraço para todos que estão ligados aí nessas cidades no interior de Minas. E no YouTube a gente vai para outros estados, outros países e por aí vai. No YouTube nós temos o chat e ali no chat você pode, né, dizer o seu nome, de onde você nos acompanha e também dar a sua opinião. O que você está gostando na programação do nosso canal Viver Brasil? De repente, alguma sugestão, alguma crítica? Fique à vontade. Vamos interagir, tá bom? E o nosso BH Todo Dia é uma revista da cidade de Belo Horizonte e de BH para o mundo. E a gente tem cultura, a gente tem comportamento, negócios e muito mais. E claro, para, né, montar um pouco dessa revista, a gente precisa muito da participação de personalidades e personagens, né, da nossa BH. E hoje, mais uma vez, como fizemos na semana passada com o programa com o ministro, né, do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia, hoje também temos um programa um pouco mais biográfico, né, em que a gente destaca a presença, né, agradece já dele, né, que é engenheiro formado, né, pela PUC, se não me engano, mas ele vai contar um pouco da história dele. Foi vice-prefeito, foi prefeito de Belo Horizonte, governador do estado, deputado federal, senador da República e agora escreve um pouco dessa história, né, e se transforma também no escritor. Estou falando do nosso querido Eduardo Azeredo, que muito nos honra com a presença aqui. Obrigado, viu, Eduardo, pela presença. Eu agradeço ao canal Viver Brasil. Eu estou acompanhando o grupo há muitos anos, né? Isso, verdade. Muito obrigado, todo o crescimento. Seja bem-vindo.
Muito obrigado. E para participar dessa entrevista e também bate-papo, a gente tem o prazer de receber mais uma vez o nosso diretor do canal Viver Brasil, que tem uma história muito legal também, que é o nosso querido Gustavo Oliveira, o GCO, jornalista. Gustavo, mais uma vez, bem-vindo ao BH. Ué, mas eu estou virando um hábito frequente. Muito obrigado pelo convite de estar aqui de novo e fico feliz de estar aqui neste dia específico, nessa noite especificamente, onde a gente tem um convidado que faz parte da história de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e está aí nesse percurso há décadas. Eu acho que vai ser uma bela programação que a gente vai compartilhar com Minas Gerais, com os nossos telespectadores, de modo geral, uma história de uma pessoa que dedicou a sua vida inteira aí à atividade pública, com sucesso. Mais recentemente teve dores, muitas dores, que eu acho que ele vai compartilhar aqui conosco também, mas é uma pessoa que tem uma qualidade que é fundamental para que a gente tenha como referência em Minas Gerais e no Brasil. Muito bom. E no primeiro bloco a gente vai ter também uma participação especial, e é interessante, não é? Porque é uma pessoa ligada à área de cultura, não é? E a área de cultura também tem a ver muito, né, com o trabalho do Eduardo Zeredo. Eu destacaria em 1998, quando ele era governador, a primeira, a lei de incentivo à cultura do estado de Minas Gerais foi durante o governo dele, né, o secretário Amilcar, e aí a gente teve ali a possibilidade, já tínhamos, né, desde a prefeitura de Patrus, a lei de incentivo à cultura municipal, e depois ganhamos mais ainda com a lei de incentivo à cultura do estado de Minas Gerais. Então esse foi muito bom e foi uma batalha, né, dos agentes culturais. E a gente tem a participação de uma atriz muito legal que está chegando a Belo Horizonte, vai fazer um espetáculo, o espetáculo Violetas na Janela, nos dias 22 e 23 de abril, e ela conversa conosco por link nesse primeiro bloco, que é a Ana Rosa. Ana Rosa, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda a Belo Horizonte. Tudo bem, querida? Muito obrigada, é um prazer muito grande conversar com você, com os telespectadores e por estar mais uma vez em BH. Nós já estamos ficando fregueses, assim, né? Todo ano só faltamos 2 por causa da pandemia, mas todo ano nós estamos aí com Violetas na Janela. Muito bom. Vamos te dar o título de cidadã honorária de Belo Horizonte. Você aceitaria? Oh, beleza! Nossa, será uma honra, com certeza. E alguns pães de queijo também, mas pão de queijo daqui, viu? O original. Que delícia! Esse eu vou comer aí ao vivo. Muito bom. Seja bem-vinda, viu, Ana? Muito legal. Muito obrigada, daqui a pouco a gente volta obrigada. a conversar, fique à vontade. Eu vou te perguntar daqui a pouco a sua relação com Belo Horizonte, mas eu vou começar com o nosso convidado que está aqui presente, ele que foi governador do estado, foi senador da República, Eduardo Zeredo. E aí, Eduardo, a primeira pergunta... Isso, muito legal. Obrigado, Ana. É essa pergunta, né? A sua relação com Belo Horizonte. Nasceu em BH, qual que é a sua relação com a cidade? Olha, não tem cidade com um clima melhor do que Belo Horizonte. Acho que não tem mesmo, não. Desde lá, no início do século, o pessoal vinha para cá por causa do clima. Na época tinha muito problema de pulmão, né? Sim, meu pai veio para cá por isso. Por causa disso, pois é. Então, Cidade Jardim. Continua sendo. Hoje mesmo abri a janela, estava aquele dia bonito, todo azul. Então, eu gosto muito de Belo Horizonte, sempre gostei. E nessa questão específica aí da cultura, nós temos uma cultura que é muito rica, que é muito extensa. A gente, quando na época o Amilcar me trouxe essa proposta da lei de cultura do ICMS, foi exatamente pensando nisso, é uma forma de incentivar, porque a cultura se multiplica em empregos, ela se multiplica em atração para as pessoas, ninguém tem que ficar também em casa o tempo todo, ou ficar só na televisão, o teatro, as coisas. E é bom que haja também uma distribuição pelo estado todo. Normalmente é tudo muito concentrado no Rio e São Paulo. Então temos que ter para as outras capitais e também para o interior. Perfeito. Né? E a ideia, então, da lei foi essa, e junto com ela nós tínhamos criado também o ICMS cultural, que é 1% da receita do ICMS, que é distribuído de acordo com critérios culturais, né? E aí você leva muito em consideração o patrimônio histórico. Para se ter uma ideia, sabe Gustavo, quantas cidades tinham conselho cultural? 10. 10 cidades? 10 cidades De só. 853. Hoje nós temos mais de 700. Ótimo. Que foram se organizando. Para poder apresentar projetos. Exatamente. E protegendo uma casa antiga, uma fazenda... O IEFA também está ligado. Exato, né? dentro do IEFA. A minha família mesmo, a gente tem uma fazenda centenária, lá da minha mãe, no Oeste de Mineiro, Santo Antônio do Monte,
que é linda, eu sou apaixonado com a fazenda mesmo. Ela passa o trem na frente da casa, né? Então, isso tudo nós temos demais no Estado. Então, o ICMS cultural deu muito certo. E aí, quando eu cheguei lá, ainda, né, falando com a Ana Rita também, quando eu cheguei no Senado, o senador Fábio Arnes me procurou, ele é hoje senador outra vez, ele é do Paraná, e falou comigo, vamos apresentar juntos um projeto para moralizar carteira de estudante. Aí os artistas tiveram lá em grande grupo com a gente lá e tudo. Não foi fácil de jeito nenhum, e para ser sincero, não sei se deu certo também não. Deu sim. Eu não sei, porque o problema é que tinha aquele negócio, todo mundo cobrava o valor da inteira. Isso né? mesmo. A inteira como se fosse meia. Porque todo mundo tinha meia. Você tinha carteira de estudante até pela internet. Isso, era muito coisa bagunçado, assim, paga, né? Não tinha um padrão. Então, a lei foi feita em discussão com todos os grupos de artistas dos vários setores. E aí, mas quem é que vai emitir a carteira de estudante? Quem emite a carteira de estudante é o órgão principal, que no caso é a UNE. Mas a UNE é dominada pelo Partido Comunista Brasileiro. Tá bom, então os outros que consigam também se organizar. Né? Mas aí não ficou só com a UNE. Sim. Ficou com todos os diretórios estudantis, os DCS. Isso mesmo. Então a PUC Minas Gerais mesmo, o pessoal que na época era dirigente lá era mais ligado ao meu partido, ao PSDB da época. Isso. Então não é só a UNE, é preciso explicar isso. É a UNE, a UEE, né, Uniões Estaduais, os DAs das faculdades, os diretórios acadêmicos, né? O problema vem um pouco no ensino médio. O ensino médio é que tinha mais picaretagem, inclusive, né? Mas aí também tem hoje uma organização. Se organizou, isso é importante. Organizou. Agora, Eduardo, você está fugindo da minha pergunta. Exatamente. Ele veio para a cultura e esqueceu. Isso mesmo. Pode voltar para cá. Pode voltar para Belo Horizonte. BH. Bom, olha, quando eu era prefeito... Bairro que você nasceu, Isso. lugares que você se estabeleceu no primeiro momento, infância, adolescência. Eu estou pegando carona no que ele faz mas é porque a nesse gente nível. entusiasma com o assunto e ele vai falando, né? Mas Foi olha, certo? eu nasci ali na Rua da Bahia, pertinho, um quarteirão da Praça da Liberdade. E na minha memória, vocês imaginam realmente o orgulho que eu pude sentir, assim, a emoção, na verdade, de poder entrar no meio das palmeiras ali como governador. Porque eu cheguei a jogar futebol num gramado que tinha ao lado da Secretaria da Fazenda. É mesmo? Era 3x3, assim, 3 de um lado, 3 do outro. Tinha um gramado lá, a gente ficava jogando futebol ali. O Xodó, que era, né, na esquina ali da Avenida João Pinheiro, o Xodó foi um ícone na época nossa de juventude. Você nasceu e viveu os primeiros momentos a um quarteirão da Praça da Liberdade. E estudei por ali também, estudei no Instituto Santa Helena, que era na Gonçalves Dias, que era também a 2 quarteirões da praça. Aí foi já no colégio, no segundo grau, no ginásio da época, né? Aí eu fiz o colégio estadual central, que na época era realmente um colégio todo... Era uma referência. Era referência, tudo, grandes professores nós tivemos lá. E fui fazer engenharia na PUC. Qual engenharia? Na PUC Minas, engenharia mecânica. Sim. Foi lá no bairro, lá na Gamileira, no Sagrado Coração, na verdade. O nome. E você me disse que você continua até hoje, os colegas. Continuamos. 50 anos, vocês têm um grupo de WhatsApp. Tem um grupo de WhatsApp. Olha isso, Gustavo. 50 anos depois. 50 anos depois continua. É uma turma muito unida, uma turma bacana mesmo. E sempre me apoiaram nas minhas campanhas todas. E depois fiz ainda na Fundação Dom Cabral, que era ali no Barro Preto. Sim. Eu fiz um curso de engenharia econômica. Econômica, isso mesmo. Aí já estava trabalhando na área de computadores, na IBM. Isso. E eu fiz o curso, a IBM mesmo é que custeou para mim o curso de engenharia econômica. Então essa aqui é a minha história. Formado, os primeiros empregos que você teve foi na área de informática? A IBM foi das primeiras? IBM, foi o meu primeiro. O primeiro emprego foi IBM? Eu tive, na época que eu estava estudando, eu fiz um estágio na mina de Morro Velho. Hoje como é que é? Não, hoje faz uma confusão, aí tem duas Anglo. Anglo Gold. Anglo Gold, que é a mina é de ouro. Eu fiz um estágio lá como engenheiro, entrei debaixo da terra lá, 2.000 metros de fundura. É muito bacana ali, muito interessante você conhecer realmente. Ele está falando isso, eu fico observando. Eu estava lendo o livro que ele mandou com muito carinho para mim, com uma dedicatória especial. Eu estava lendo o livro, e aí você falando da IBM, primeiro emprego, entrada nas Palmeiras e vendo as fotos.
E aí, quando eu vi, agora, minha memória veio uma imagem, você com o Bill Gates. Foi, eu tive com o Bill Gates. Imagina ele, que começou a trabalhar, independente de IBM, ser Microsoft ou o que for, você começou a trabalhar no IBM, alguns anos depois, como governador, ou como deputado, ou como o que for, você estava ali conversando com o cara que criou a Microsoft. Uma sensação muito boa de avanço. Essa foi uma possibilidade que eu tive realmente na vida pública, sabe? Eu conheci pessoalmente, ainda que alguns casos você só troca poucas palavras, tudo, mas eu tive a oportunidade de estar, por exemplo, com o Papa João Paulo II, né, que é o nosso, São João Paulo esteve aqui em 1980, quando ele veio aqui, não, eu assisti, foi lá no meio da multidão mesmo, na Praça do Papa. Mas aí quando eu fui prefeito, eu fui a Roma, e aí eu estive junto com a Heloísa, minha mulher, nós estivemos com o Papa mesmo. E aí eu lembro que eu falei com ele, me apresentei, o embaixador do Brasil me apresentou, esse é o prefeito de Belo Horizonte. E aí o Papa olhou para mim e falou assim, como vai Dom Serafim? Ele já lembrou do Dom Serafim. Lembrou, Dom Serafim, marcante. Como vai, Dom Serafim? Muito bom, Eduardo. Deixa eu aproveitar aqui e colocar a Ana Rosa no papo. Ótimo, vamos voltar com a Ana. Vamos ouvir a Ana. Está ouvindo um pouco das histórias, né, do nosso convidado, que conta um pouco da história de Belo Horizonte. E aí, Ana, eu queria que você falasse um pouco a sua relação com o BH, não sei se você vai se lembrar, a primeira vez ou a vez mais marcante, as vezes que te marcaram aqui em Belo Horizonte, o que foi? Era o teatro mesmo? Já era com teatro? Olha, foram várias vezes, é uma relação de amor. Uma das primeiras vezes que eu me lembro de passar por Belo Horizonte, eu era ainda, deixa eu ver, jovenzinha, foi com o circo, porque eu nasci no circo. E a sua família é do circo, fazendo, né? Minha família é de circo. Nós estávamos fazendo uma reta assim, daqui do estado de São Paulo, subindo, passando por Minas e fomos até Brasília. Então estivemos em BH, eu tive meu primeiro filhinho em Ubá, que é aí do lado, né? É mesmo? Olha, pois é. Terra do Ari Barroso. Terra do Ari Barroso, exatamente. Tem um carinho todo especial por Uberaba, por causa do nosso querido Chico, onde já nos apresentamos também em Uberaba, exatamente. Nos apresentamos em Uberaba, em Uberlândia, e morei 2 anos em Conselheiro Lafayette. Íamos constantemente a Belo Horizonte, exatamente. Então, é uma relação de afeto de muitos e muitos anos. Fora as vezes que temos ido, durante todos esses anos, nos apresentar com Violetas na Janela. Muito bom, parabéns. Legal demais, Ana. Pois é, pois é. Estou encantada com as histórias que eu estou ouvindo aí de Sua Excelência, viu? De Excelência, não, Muito bacana, muito legal. E ele foi, né, durante o governo dele, a equipe foi responsável pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que são leis muito importantes para o fomento da cultura, não é, Ana? Muito. E isso que vocês comentaram aí sobre a meia entrada para estudantes, para nós do teatro realmente sempre foi um grande problema, porque o público não tem noção do que custa uma produção de teatro. E eu sei que o ingresso é caro. A meia entrada é mais do que justo, né, para quem não pode pagar. Mas acontecia muito isso, alguns anos atrás, do pessoal forjar a meia entrada, né, a carteirinha de estudante para poder pagar a meia entrada. E com isso os teatros e as produções perdiam muito, né? Que bom que isso aí foi resolvido e está sendo organizado para nós todos. Muito bom. Agora, Ana, me conta essa história. Você é a atriz no mundo que mais participou de telenovelas. Você está no Guinness Book? Deixa eu falar uma coisa. Eu entrei no Guinness Book em 1997, mas veja bem, no mundo é fofoca da oposição. Na verdade, estou brincando, mas na verdade eu entrei no Guinness Book brasileiro. Agora, o pessoal costuma falar que é no mundo porque dizem que nenhum outro país no mundo produz tantas novelas quanto o Brasil, né? Verdade. Tenho certeza absoluta. Então, aí quem me entrevista já diz assim, não, então é no mundo mesmo. Eu entrei no Guinness Book com 43 novelas e minisséries gravadas em videotape, não contando do tempo ao vivo, né? Porque houve uma diferença bem grande do que era a telenovela ao vivo para a telenovela gravada. Ah, essas não estão contadas?
Não, veja bem, a Puxa, telenovela ao vivo, ela não podia ser um capítulo muito grande, tinha 15 minutinhos só. E geralmente eram levadas ao ar à tarde, um dia sim, um dia não, num programa feminino. Quando começou o videotape, é que elas passaram a ter meia hora, o capítulo tinha só meia hora, e era levado em horário nobre. E eu estreiei a primeira novela em horário nobre, em videotape da TV Tupi, em 1964. E quando eu entrei no Guinness, eu estava com 43 entre novelas e minisséries gravadas. Hoje já tenho 63. que barato. É um E númerozinho aí. foi nessa ida a Brasília que você foi convidada para a primeira novela? Não, não, não. Nessa Não? época ainda nem existia televisão, quando eu estou te falando. Ou Sim, melhor, a televisão, deixa eu ver, nós estávamos indo para Brasília, nós inauguramos, na Companhia do Circo, eu fui casada, meu primeiro marido foi o Dedé Santana. E o isso. Dedé montou um circo com o gênero revista. E nós estávamos indo para Brasília, e lá em Brasília nós inauguramos a TV Alvorada. Não existia o videotape, era ao vivo. E nós fazíamos parte de um programa semanal, onde como não tinha uma grade, tinha poucos artistas em Brasília nessa época, né? O Vanderlei, eu não me lembro sobre o nome dele, que era o diretor artístico na época, quando foi inaugurada a TV Alvorada, que depois acho que passou a ser TV Brasília, não existe mais, né? Ele tinha poucos artistas e ele nos convidou, e nós íamos uma vez por semana fazer um teatro, um teleteatro, ao vivo. E durante a semana, o Dedé, eu e meu cunhado fazíamos esquetes humorísticos. Então, nós inauguramos a TV Brasília, veja você, Que em barato. 1960. Parabéns. Muito, muito bom mesmo. Hildo, uma das... Sim. Só te interromper. Pode ficar à vontade, Eduardo. Ana, uma das atrações de Brasília era conhecer o Teatro Nacional, ainda quando estava sendo, né, no início ainda, que eu fui lá em Brasília também em 1960. Então eu lembro o Teatro Nacional mesmo? era a grande atração. É um teatro enorme, Sim. é muito bonita aquela construção, logo ali na entrada, né, da esplanada dos ministérios. E aqui em Belo Horizonte, eu me lembro muito do Teatro Marília, me lembro do próprio Francisco Nunes, que foram teatros mais antigos, até Sim. chegavam no Palácio das Artes, no Palácio. Mas vou te contar só um caso sobre o livro que eu lancei, que estou lançando agora, e tem alguns casos, senão ficava muito chato, né? Aí tem um caso que eu conto assim, nós fomos lançar a lei, e quem fez a apresentação foi a Elke Maravilha. Você deve ter conhecido a Elke era toda espalhafatosa. Muito bacana. Eu estava nesse lançamento. Estava lá. Ela virou tava. para mim e perguntou assim, cheio de secretário, deputado. Ela virou para mim assim, governador, qual é o seu signo? É, isso mesmo. Aí eu virei e falei assim, todo sem graça, falei, não, lá vem. Virgem. Nossa! Aí ela virou e falou assim, o quê? Isso a gente resolve fácil, governador. Fantástico, Eduardo. Eu estava lá. Estava lá. Muito legal. Poxa. Deve ter virado um tomate, né? Vermelhinho. Ué. Vermelhinho. Ô, Ana, o Eduardo Zeredo, ele é o típico do mineiro, assim. E ele, o Eduardo hoje está muito mais solto, mas na época você era mais contido, né, Eduardo? Nossa, bem mais. Bem mais, né? Então, eu estava nesse evento no Palácio, muito, muito bacana, e a Elke, né? Não tem jeito, né, Ana? Mas o artista tem isso, tem essa permissão, né, Ana? O artista precisa fazer isso pra gente, né? Comunicativo, exatamente, alegre. Nossa, a Elke, então, transborda alegria, né? Em todas as apresentações dela. Muito bom. Ana, agora eu queria entrar no outro assunto. Infelizmente ela já se foi. Isso, mas a estrela fica, né? O artista tem isso, né? A imagem, a relação dos fãs, né? Isso preserva o artista. Ela foi colega contemporânea no Estadual Central do Paulo César. Do Paulo César, do seu pai. Que coisa, hein? Olha como o mundo é pequeno. E Belo Horizonte é um ovo, viu? Todo mundo conhece todo mundo. É verdade, com certeza. Ô, Ana, eu queria entrar agora numa questão, né, que eu acho que eu fiquei muito tocado assim quando eu vi uma entrevista sua, de uma coisa que aconteceu na sua vida muito marcante, que foi a perda dos seus 2 filhos, né? Um filho recém-nascido e uma outra filha mais, né, com 18 anos. E eu vi uma entrevista sua muito interessante, até com a Cissa Guimarães, você dizendo que 3 coisas te ajudaram muito, né? 3 pontos te ajudaram muito. Primeiro, né, o trabalho para vencer essas dificuldades. Exatamente. Depois, a questão do espiritismo, né, do espírita, né, da questão religiosa. Né? E uma outra coisa também que você falou, que eu não estou me recordando agora, mas que também me tocou muito. Terapia, eu acho que foi a terapia. Isso, exatamente. O trabalho, a minha fé e a terapia. Eu queria que você falasse um pouco disso, inclusive da sua revolta quando perdeu o primeiro filho, né?
Pois é, veja você, eu fui criada como a maioria dos brasileiros, né, quase todos os brasileiros, dentro do catolicismo. Mas, num determinado ponto, eu tomei conhecimento do espiritismo. Eu fazia um show com o Augusto César Vanucci, ele me deu um livro, que era o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele achou que eu estava muito revoltada, a gente estava conversando, falou, lê esse livro aqui que vai fazer bem para você. Eu li, entendi, entre aspas, o porquê da morte de prematuros. O meu filhinho Maurício, que nasceu em Ubá, nós chegamos em Brasília, ele começou a ficar doente e ele desencarnou com 1 ano e 2 meses. E eu realmente fiquei revoltada, né? Porque uma criança com 1 ano e pouco de leucemia, da onde veio isso? Enfim. Mas eu comecei a frequentar mesmo o espiritismo em 1970 e poucos, quando eu fazia uma novela com Carlos Augusto Strasser. O Strasser me convidou para frequentar algumas reuniões do Centro Espírita Batuíra, onde ele trabalhava, era médium passista e tal. E aí é que eu comecei a estudar realmente espiritismo, passamos a frequentar, eu, meu marido, a família, os filhos todos. Então, veja bem, isso foi em 70 e poucos. A Aninha, a Ana Luísa, desencarnou em 95. Então, a diferença é que quando o Mauricinho morreu, eu fiquei revoltada. Para mim, não existia Deus, eu não sabia por que aquilo, e a vida é isso mesmo. Mas quando a Aninha foi embora, que eu já tinha estudado e já conhecia o que é o Espiritismo, a minha relação com a perda foi diferente. A dor é impossível a gente não sentir, né? Claro. Não é assim, a espírita, então sabe que morreu, acabou. Não é assim. Não e principalmente assim. Quando se perde um filho. Mas a tua forma de enfrentar a dor, quando você tem um conhecimento maior do porquê das coisas, existe uma diferença aqui dentro da gente. E foi isso que eu falei com a Cissa no programa, porque a Cissa também tinha acabado de perder um filhinho, né? Um filho adulto. Então foi muito bacana. E é isso aí que eu digo sempre para todo mundo. Eu não tenho intenção de fazer, como nosso espetáculo, não tenho intenção de fazer a cabeça de ninguém. Toda crença é boa quando o crente é sincero. Agora, através do espetáculo, nós ensinamos, de certa forma, essa visão da morte espiritualista, não é só espírita, é a visão espiritualista, né? Que não é só, nós não somos só a matéria, né? Existe algo mais, que é aquela chama interior. Isso os yogis explicam, a física quântica fala sobre espíritos, né? Então não é só religião, a ciência também hoje em dia já prega isso. Para você ter uma ideia, se não me engano, é na faculdade de São Paulo, se não me engano é a USP, que eles têm já uma cadeira que estuda os passes e a mediunidade. Então a ciência já está se abrindo para isso, né? Eu tenho vários livros de psicólogos e psiquiatras americanos, também Brian Weiss, Patrick Drouot também, que falavam sobre isso sem usar o termo espiritismo ou espírita, tá? Mas cientificamente provando que existe alguma coisa a mais do que só a matéria. Então isso nos traz digamos assim, uma maturidade maior do que quando você acha que é só nascer, viver, morrer e acabou, né? Você tenha também uma responsabilidade da forma como você está agindo aqui, do que você está fazendo, de como você está fazendo e por que você está, né? Você elabora melhor as coisas, muito diferente. Né? Exatamente, exatamente. E existe essa responsabilidade, como eu te digo, né? Não é só com você, é com o teu próximo. Então, isso me fez um bem enorme e tem feito bem para todas as pessoas que assistem o espetáculo, mesmo, como eu te falei, para quem não é espírita ou para quem não acredita. Eu costumo citar o exemplo daqueles filmes que fizeram grande sucesso, Ghost, Sexto Sentido, Os Outros, e uma infinidade que tem por aí, Vida Após a Morte e tal, que você, independente da religião ou da crença, você assiste uma obra de arte muito bonita, você se emociona, e você sai dali satisfeito. Se você acredita naquilo, você sai com aquela satisfação. Se você não acredita, você ficou feliz porque viu um belo espetáculo e pronto. Então, o Violetas na Janela é isso aí. Uhum. Segura um pouquinho aí, que eu quero repercutir essa sua declaração e esse seu momento de vida aqui com os nossos convidados aqui. Gustavo, você já se tocou com o que ela falou, né?
Na verdade, eu fiquei impressionado com as suas falas aí, minha prezada Ana. Muito bem-vinda, obrigado por estar aqui no canal Viver Brasil. Obrigada, Gustavo. Escutei aí o que você falou, acho que esses momentos aí que a gente passa duros, eu acho que esse momento que você passou não deve ter nada igual. Parte desse princípio. Eu acho que essa dor que você passou perdendo 2 filhos, não reconheço dor tão forte como perder um filho e perder 2. Eu tive uma experiência com essa questão do espiritismo aí com pouco mais de 20 anos, talvez 19 ou 20 anos. Eu tinha perdido uma relação e estava muito triste com aquilo. Eu acho que toda essa conversa aqui vale para o nosso ex-governador aqui, que também teve um impacto de dor muito forte, recente. Sim. E, obviamente, isso tudo está atrelado a essas conexões aí. Enfim, tive a oportunidade, Ana, de conhecer esse processo pelo meu pai, que foi me apresentando, me levando para conhecer. E, nesse momento que eu estava muito aflito, uma tia minha, que chama Ana Clara, ela me deu um livro. E esse livro, ele realmente me moveu para um novo patamar de raciocínio, de entendimento humano, fantástico, que é o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec. Esse realmente me fez um bem danado, me faz até hoje. Tem mais de 20 anos que eu já o li e me direciona na vida até o presente momento. Nessas experiências, fui buscando entendimento, fui buscando saber. Baixei lá na Índia para conhecer lá o ashram do Sai Baba. Fiquei lá durante cerca de 1 mês. Foi uma experiência realmente fantástica em todos os aspectos. Mas uma verdade que eu descobri lá e que eu compartilho aqui agora, uma dessas verdades é a busca que você tem para saber o que vai ser da sua vida amanhã, o que vai ser do futuro. Todo mundo sempre buscou essas alternativas na carta, no café, não sei onde, na fala. E, na realidade, o que eu fui entender é que, de fato, a vida perde o sentido se você tem a consciência do amanhã. Se você já sabe o que já tem amanhã na sua vida, ela perde sentido, porque o grande valor é você não saber o que está no amanhã. O gostoso da vida é isso, né? O presente está aqui agora. Nós estamos tendo uma oportunidade aqui fantástica de compartilhar um programa com um dos melhores apresentadores que nós temos no nosso estado e no nosso país, um cara que foi tudo quanto é tipo de função pública, governador do estado de Minas Gerais, uma mulher que tem a arte aí na vida toda, Guinness Book, a que mais fez circo, novela. Então, isso tudo aí, óbvio que tem um sentido. E te digo uma coisa, doutora Ana, é muito satisfatório escutar isso, essas evoluções que você teve aí no seu pensar, inclusive na hora que você fala do sentimento do segundo filho, da perda do segundo filho, você já teve uma outra recepção daquela informação e daquela sensação. Então, certamente, Elias, são as passagens que nos constroem. Que constrói. Azeredo, vou te pedir para segurar um pouco, porque a gente vai para o intervalo e na volta eu quero repercutir isso que a Ana falou. Nós queremos escutá-lo. Isso, nós exatamente isso. Isso. Agora, e eu preciso fechar porque a Ana tem que sair nesse bloco. E aí, Ana... A Ana não pode ficar? Não pode ficar, infelizmente. Compromissos, né? Mas a gente tá ótimo a sua participação e vamos convidar para o espetáculo. Nós temos até uma arte aqui, né? O espetáculo Violetas na Janela. Isso. Que nesse dia 22 e 23, não é isso, Ana? Isso, às 21 horas, não é? Nós contamos com vocês lá. Alô, tá me ouvindo? Agora estamos ouvindo. Isso. Às 21 horas, no Sesc Palladium, sexta e sábado, não é? Sexta e sábado. Isso. Então, nós convidamos mais uma vez o público que tem sempre nos prestigiado. Quem já viu, várias pessoas já assistiram mais de uma vez a peça, adoram. Quem quiser ir ver de novo, e quem ainda não viu, por favor, vá assistir, que com certeza vai gostar. Olha, muito obrigada pelo espaço que vocês abriram aí, um abraço e conto com vocês, tá? Inclusive, Eduardo, se puder nos assistir também, será um prazer muito grande tê-lo na plateia. Muito bom. Obrigado. Parabéns, Ana. E, Ana, para a gente fechar, nós temos imagens da peça, então vamos mostrar para o nosso telespectadora, os internautas. Beleza. Aí. Eu vim aqui hoje lhe trazer um outro presente.
Uma televisão só pra mim, é igual a da vovó. E com garantia por toda a eternidade. Na verdade, este aparelho tem um outro. Muito bom. Obrigado, isso viu, aí, Ana? tá Seja bom. bem-vinda a Belo Obrigada Horizonte pra sempre. vocês, meus queridos. Tá Se bom? Deus quiser, um grande abraço e até daqui a pouco. Tá bom. Beijo pra você. Legal demais. Tchau, beijo, A gente beijo. encerra o nosso bloco, né, do primeiro bloco do nosso programa, e daqui a pouco a gente volta repercutindo outras questões aqui dentro do nosso BH Todo Dia, que tem agora, né, do nosso convidado, o Eduardo Zereto, que está lançando o seu livro, e daqui a pouco a gente volta a repercutir um pouco mais, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!